aqui o nosso pastor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, possa vir direto ao coração dele e assim ser transmitida, Pai, para o teu povo, Pai. No nome de Jesus, abra o coração, irmão, e receba a palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Nós vamos dar as mãos agora e unir a nossa fé e clamar pela nossa nação, pedir pelo país. Eu sei que Jesus vai voltar a qualquer momento, ele virá, mas antes algo pode acontecer. Dê a mão, seu irmão, vamos fazer isso. Nós somos o povo de Deus, nós temos que orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitas igrejas nos dias de hoje que recebeu esse comunicado estão em oração. Nós não aceitamos golpe no nosso país, golpe de Estado nós não aceitamos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo pedimos que o Senhor entre em ação em favor da nossa nação brasileira. Meu Deus, levanta os pastores desse Brasil que possam interceder pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o diabo não tenha poder de escravizar esse povo. Meu Pai, nós somos uma nação eleita, raça pura, porque fomos comprados por um preço precioso. E nós nesta hora pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da igreja no Brasil. Levantamos um clamor nesta hora e pedindo em nome de Jesus Cristo em favor do Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê força e capacidade, fortaleça esta nação, em nome de Cristo, e que o clamor da igreja, do teu povo, nos quatro cantos do Brasil, possa entrar, ó Deus, agora no teu santuário. Nós não aceitamos esta miséria no nosso país, nós não aceitamos este mal na nossa nação. Pai, em nome de Jesus, assuma o controle, Senhor, dessa nação, assuma o controle, meu Deus, desse país, assuma o controle, meu Deus, porque Tu és Deus que está no controle de todas as coisas. Nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e toda a igreja com a voz firme confirma dizendo amém. Aleluia, Jesus. Vamos gritar numa voz bem forte: o Brasil é do Senhor Jesus, com a voz bem poderosa. O Brasil é do Senhor. Está muito fraco. Mais uma vez. Agora você vai olhar para o irmão que está do seu lado e falar para ele assim: não esqueça de orar pelo país. Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Para mim e para você. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Lembra que você é um povo pentecostal, é um povo que vai morar no céu. Você não pode ficar mudo aí no banco, você tem que dar glória, exaltar, ler e buscar a palavra de Deus. Está escrito assim no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Pode repetir? Aqui diz assim, quer dizer, na luta contra o pecado, ainda não tivemos um combate até a morte. Curva a sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, peço perdão de minhas falhas, não sou perfeito, procuro a perfeição a cada dia, me ajude. E que esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, possa adentrar profundamente nos corações. Eu te peço em nome de Jesus e todos confirmam dizendo amém. Antes de se assentar, fala para o seu irmão assim: Jesus te ama. Então eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite o resultado do pecado. Ah, pastor, o senhor pregou tão duro domingo passado, vai pregar de novo hoje. Qual é o tema mesmo?
Vivemos numa luta intensa contra Satanás, contra o mundo e contra a nossa natureza pecaminosa. O nosso anseio como servo de Deus é o de andar e viver em santidade. Mas apesar de todo o nosso esforço de evitar o mal e o pecado, ainda assim cometemos erros em pensamentos, em palavras e em obras. A pergunta é: por que pecamos? Quais os motivos que nos levam a pecar? Quais as causas mais comuns que nos levam ao pecado? Preste bem atenção. O que leva o ser humano a pecar? Primeiro, a falta de comunhão e intimidade com Deus. O que eu disse? A comunhão gera relacionamento, relacionamento gera intimidade, e intimidade é familiaridade. Sem comunhão não há relacionamento, sem relacionamento não há intimidade. Deus sempre quis um sólido relacionamento com os seus filhos. É tanto que ele descia na viração de cada dia para dialogar com o homem, com o ser humano. Mas o ser humano, por se descuidar, caiu e interrompeu a comunhão, perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus. Amados, a única coisa que nos livra de pecar é estar em comunhão com Deus. Posso ouvir um amém? Sem comunhão com Deus não cresce, não há como vencer, não há como peregrinar no alcantilado caminho desta vida. Quando estamos em comunhão com o Pai, sentimos a total segurança. Sem comunhão com Deus, a vida não tem sentido. Adão e Eva com certeza ficaram arrependidos de ter perdido essa comunhão. Estar em comunhão com Deus é a maior dávida que alguém pode possuir. Portanto, olha para o seu irmão e diga para ele: não saia da comunhão com o Pai. Esta é a primeira coisa que eu acabei de dizer. Diga aleluia. Esta é a primeira coisa, esta é a primeira causa que nós precisamos vencer, é estar em comunhão com o Pai. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A segunda coisa que nos leva a pecar é a falta de meditação e conhecimento da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz assim: que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele. Vivemos dias dificílimos, onde o foco na palavra tem, vamos dizer assim, abrandado. A humanidade tem tempo para tudo nesta vida, menos para Deus. Muito pouco para Deus, menos para a palavra de Deus. É por isso que o povo sofre por falta do conhecimento genuíno da palavra. Quem está entendendo, fala amém. Por isso que Jesus disse: conhecereis e a verdade vos libertará. Amado, vamos focar um pouco mais na palavra de Deus. Quando se foca mais na palavra, o conhecimento aumenta e a mente se renova. Quando nós nos focamos mais na palavra, nós vamos ter um conhecimento mais amplo e a nossa mente vai ser totalmente renovada. Digam amém. E a nossa mente vai ser totalmente renovada. Então precisamos focar mais na palavra, porque focando mais, nós vamos aprender mais, vamos ficar mais forte, vamos conhecer mais, vamos ter força para vencer o poder das trevas. Por que Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. Então você precisa conhecer em profundidade a palavra para vencer o poder das trevas. A terceira coisa que nos leva a cometer o pecado é a falta de vigilância espiritual. O que eu falei?
No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é. A falta de vigilância nos leva a cometer erros, e erros infalíveis. Por que o Brasil está nessa situação? Falta de vigilância dos nossos governadores, dos nossos governantes. Porque muitos estão sendo caçados. Falta de vigilância do que faziam. Por que o PT está nessa situação? Porque introduziu a mão onde não devia. Porque Lula foi nomeado como ministro e até agora não conseguiu assumir, por não vigiar no agir, no falar. Quem fala demais, colhem os seus frutos. Posso ouvir um amém? Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Repito, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Quem fala demais sempre acaba entrando em contradição. É verdade ou não é? Deus fala conosco o tempo todo. Nós é que somos surdos demais para escutá-lo. Nunca confie em quem fala demais. As atitudes são mais nobres que as palavras. Diga para o seu irmão do lado: sem vigilância, as consequências são fatais. Olha mais uma vez, fala para ele: sem vigilância, as consequências são fatais. Quarta coisa que nos leva a pecar. O que eu falei? A quarta coisa que nos leva a pecar é subestimar o poder de Satanás. A palavra subestimar significa pôr em dúvida a capacidade e habilidade de uma pessoa e desqualificar sem motivo. Subestimar o poder de Satanás é você achar que ele não é capaz de te tocar e zombá-lo. O que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 8? Sede sóbrio e vigilante. Sede. O diabo, vosso adversário, anda aí de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ninguém pode subestimar como o passado explica o presente. O mal do ser humano é subestimar a inteligência do outro. Subestimar a inteligência alheia é cavar a própria cova. Posso ouvir um amém? Se ser realista é nobreza, subestimar alguém é arrogância. É sintoma de quem não crê em si mesmo. Subestimar uma pessoa é desqualificar sem motivo. Subestimar o poder de Satanás sem ponderação é correr o risco de ser vitimado. Com Satanás não se brinca. Nós não podemos brincar com Satanás. Ele é um inimigo perigoso. Ele nos odeia. Ele quer ver nós destruídos. Por isso que o Senhor manda nós vigiarmos. Vigiar. A subestimação pode se tornar sua própria arma. Diga aleluia. Fala comigo. Se subestimar uma pessoa é desqualificar sem motivo. Fala para ele: cuidado. Amém? Quinta coisa que nos leva a pecar: o que perdemos quando nos afastamos do Criador? O que eu falei? O que perdemos quando... O que perdemos, meu irmão, quando nos afastamos do Criador? Primeiro, a alegria da salvação. Quando nos afastamos de Deus, a primeira coisa que perdemos é o quê? A alegria da salvação. Quando se perde a alegria da salvação, o indivíduo vaga sem direção. E quantas pessoas desviadas, afastadas, estão vagando sem direção neste mundo, nesta cidade, neste país? Quantas pessoas estão vagando sem direção porque perderam a alegria da salvação? Amém? O que perdemos quando
nos afastamos do Criador. Segundo, a paz na alma. O que eu falei? A pessoa vive inquieta, amargurada, o semblante é sem brilho, o olhar é totalmente debilitado. A pessoa não tem aquela força, aquele ânimo. O que perdemos quando nos afastamos do Criador? Terceiro, a proteção de Deus. O que eu falei? O Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa em volta ou ao redor do que teme e livra. Amado, sem proteção de Deus, o indivíduo se torna alvo total do inimigo. Quando deixamos de tomar, ou seja, de temer ao Senhor, quando deixamos de temer ao Senhor, corremos um risco de morte. Por quê? Porque estamos totalmente desprotegidos. O anjo do Senhor acampa em volta do que teme, acampa em volta do que busca, acampa em volta do que tem tempo para Deus, do que reconhece Deus como Senhor. O anjo do Senhor não acampa em volta do ímpio. O anjo do Senhor não acampa em volta do cachaceiro, do drogado. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E quem reconhece Deus como Senhor e Salvador, dê uma salva de palmas para Ele. Quando deixamos de temer ao Senhor, corremos risco de morte, porque estamos totalmente desprotegidos. Por que os leões não devoraram Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Porque o anjo do Senhor protegeu. Porque o anjo do Senhor. Porque os acusadores de Daniel, quando foram lançados da cova dos leões, logo foram devorados? Porque não tinha a proteção de Deus. Olha a diferença de quem teme a Deus e quem não teme. O homem foi jogado no meio dos leões, os leões não tocaram porque o anjo estava ali protegendo. Mas quando lançaram aqueles que não tinham proteção, logo foram devorados. Eu sempre tenho falado, às vezes você não percebe, mas você anda por aí, você vai para o seu trabalho, você vem do seu trabalho, vai para a faculdade, volta da faculdade, você está vivo, respirando, porque você sai de manhã, o anjo está com você, você vai trabalhar, ele está com você, o perigo vem, ele livra você, ele está do teu lado todos os dias, você não percebe, mas Deus está olhando para você, e o anjo acampa ao teu lado para te livrar do poder do mal. Diga aleluia. Porque Jonas foi lançado no mar, foi engolido por um grande peixe? Porque desobedeceu uma ordem e se afastou do seu Deus. Fala para o seu irmão lá, não se afasta de quem te protege. Aí eu pergunto, quem te protege? Aí levanta a mão, quem te protege? Então fala o nome mais forte, quem te protege? Diga aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Sexto ponto. O que o pecado gera? Deus moveu meu coração para falar isso nesta noite, o que eu estou falando aqui desde o começo. Estou no sexto ponto, perguntando a você, o que o pecado gera? Primeiro, interrupção dos seus sonhos e projetos. Provérbios 28:13 deixa isso bem claro. O que o pecado gera? Segundo, medo, ansiedade, angústia, opressão e depressão. O que o pecado gera? Terceiro, afastamento e separação de Deus. Isaías 59, verso 2. O que o pecado gera? Enfermidade e morte. Salmo 32, 1-5. Quantos já morreram e quantos vão morrer ainda longe de Deus? O que gera o pecado? Complexo de culpa. Isaías 5:6. Quantos, aliás, Isaías capítulo 6, versículo 5. O pecado gera um descontrole emocional, levando o indivíduo ao mais baixo nível que você possa imaginar. O que o pecado gera? Tudo isso que acabamos de ouvir. Todos nós sabemos que o salário do pecado
Todos nós sabemos disso, está escrito, é a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Quem vive uma vida de pecado cava cada vez mais a sua própria sepultura. O pecado é a ponte para o inferno. Quem não se arrepender enquanto vive, o destino é cruel. Posso ouvir um amém? Quem não se arrepender enquanto está vivo, o final é muito cruel. O pecado gera cegueira espiritual. O mundo não quer a verdade. O mundo quer adulações, apoio ao erro e aplausos ao pecado. Se não nos ocuparmos com a obra de Deus, o pecado se ocupará em nós. Nós temos que ser vaso para Deus usar. E repito, se não nos ocuparmos na obra de Deus, o pecado se ocupará em nós. Pergunta ao seu irmão do lado, você está entendendo? Um dos maiores pecados da humanidade é dar valor às coisas que amam depois que as perdem. Depois que perdem, que eles vão valorizar. Amados, a dor do pecado é maior que a dor da renúncia. Então, por favor, renuncie. Repito, a dor do pecado é maior que a dor da renúncia. Então, renuncie. O pecado é um implacável ladrão de alegria. Renuncie. Estamos vivendo as últimas horas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que todos estejam atentos. Eu vi o Silas Malafaia pregando, estava assistindo, ele falou assim: eu não sei porque a gente está pregando domingo na igreja, o pessoal vai no banheiro, não sei quantas vezes, vai beber água, é tanto que entra, sai, vai lá embaixo e volta. Aí eu pensei que era só lá na Continental. Eu pensei que era só aqui, mas é em todo lugar. E ele dizendo, em todo lugar que você vai da igreja pregar, é desse jeito, pessoas levantam, vai lá, no meio da mensagem, vai lá, bebe água, volta, depois volta lá, olha para o banheiro, não quer fazer nada, mas olha para o vaso, oi, vem e volta de novo. Sétimo ponto. Como vencer o pecado? O que eu disse? Primeiro, tendo uma atitude de arrependimento, voltar atrás. O que eu disse? E voltar atrás é dizer: não quero mais esta vida pecaminosa, já estou cansado desta vida ruim. Como vencer o pecado? Segundo, confessando, admitindo que errou, parar de cometer erros. Segundo, confessando. Diga aleluia. Mas só que diz assim, confessando, admitindo que errou e parar de cometer os erros. Porque não adianta você confessar, admitir que errou e continuar errando. Como vencer o pecado? Terceiro, desejando uma vida pura e santa e fugir de toda a aparência do mal. Tudo que eu falei aqui tem referência bíblica. Quero repetir rapidamente. Tendo uma atitude de arrependimento, primeiro, Lucas capítulo 15, verso 21, confessando, Salmo 51, versículo 2 a 4, desejando uma vida pura e santa, Salmo 51, versículo 10. Como vencer o pecado? Crendo no poder purificador do sangue de Jesus. Crer e se esforçar. Porque se você não se esforçar, você não vai conseguir vencer. Vivemos em um mundo cheio de coisas ruins. As coisas do mal passam diante de nós todos os dias. Nós precisamos nos fortalecer no conhecimento da palavra de Deus para poder vencer todas essas coisas malignas. Crendo no poder purificador do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 7. Se não caminharmos por essa trilha, não há como vencer o pecado. Essa é a trilha que vence o pecado. Olha para o seu irmão e fala assim: você está entendendo?
O pecado é o nosso inimigo número 1. Eu vou falar devagar aqui. O que é pecado? Primeiro, violação de preceito beatificado. Segundo, o que é pecado? Desobediência a qualquer norma e preceito. Terceiro, o que é pecado? Transgressão à lei de Deus. Posso ouvir um amém? Todos nós sabemos que aquele que sem pecado tornou forma de pecador. Para quê? Para que nós pecadores pudéssemos nos tornar santos. O seu nome é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Sete pecados capitais responsáveis pelas injustiças sociais são: riqueza sem trabalho. Segundo, prazeres sem escrúpulos. Terceiro, conhecimento sem sabedoria. Quarto, comércio sem moral. Quinto, política sem idealismo. Sexto, religião sem sacrifício. E sétimo, ciência sem humanismo. Isto é pecado. Isto é pecado. Conclusão desta fala hoje: é preciso crermos que Jesus já venceu o pecado por nós. E se estamos em Cristo, não precisamos mais viver sobre o jugo da escravidão ou de escravidão do pecado, mas sim buscando uma vida cada vez mais pura, santa, livre de todo o pecado. Santa e livre de todo o pecado. O pecado nos separa de Deus. Quem vive no pecado está longe de Deus. Quem vive no pecado caminha para o abismo. Quem vive cometendo erro está abrindo a sua própria sepultura. Nós precisamos aprender a vencer o pecado. Nós precisamos aprender a renunciar tudo que aparentemente parece bonito, mas que nos leva à profundeza do abismo. O pecado é nosso inimigo. O pecado, repito, é uma ponte que vai direto ao inferno. Quem vive pecando está cavando a sua própria sepultura. Por isso nós precisamos renunciar todo o pecado, porque um dia alguém morreu na cruz por nós, derramou o teu sangue, mas ressuscitou e está vivo, e disse que breve viria buscar aqueles que renunciou o pecado, aquele que renunciou às coisas do mundo, aquele que recebeu Ele como Senhor e Salvador, aqueles que vivem uma vida aqui de alegria, exaltando e glorificando o teu nome. E esse dia está chegando. Nós estamos vivendo os últimos instantes da era da graça. Tudo que está acontecendo no mundo hoje não é por acaso. Eu estou aguardando aquele cujo nome é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Num abrir e fechar de olhos, a sua igreja será tomada da terra e levada para o reino de Deus. E aquele que está preparado para ir, fique de pé e dê um brado de aleluia. E seja um aleluia mais forte para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Levanta a tua mão bem alto e fala: Senhor, me dê força. Eu preciso vencer todos os pecados. Eu preciso renunciar tudo que me leva a pecar. Me dê força, porque sem ti